Olá! O tema da nossa aula de hoje é as sociedades como sistemas. Qualquer pessoa que ligar o noticiário de televisão hoje vai se deparar com uma quantidade enorme de catástrofes, notícias bombásticas, guerras, revoluções, fanatismo religioso, racismo, terrorismo, enfim, notícias assustadoras é o que não falta. Será que estamos nos aproximando do apocalipse? Será que está chegando a hora do fim do mundo? Estudar, entender, pesquisar o que está por trás das aparências é a missão das ciências sociais. E uma das formas que os cientistas sociais utilizam para entender as sociedades é a analogia com organismos vivos ou com sistemas mecânicos. Segundo esse ponto de vista, então, as sociedades podem ser entendidas como sistemas. Você sabe o que é um sistema? Vamos ouvir um profissional que usa o conceito na sua área de atuação. Sistema é todo objeto de estudo cujas partes estão interrelacionadas com o todo, formando uma estrutura organizada. Então, esse sistema, dentro dessa conceituação, exibe um comportamento. Esse comportamento quer dizer o quê? Que ele segue as leis da física. Um átomo, por exemplo, exibe um comportamento que é o sistema atômico. Nós temos as partes que compõem esse átomo e isso forma um sistema. Agora, um conjunto de partículas ou um conjunto de átomos forma um corpo sólido ou um líquido. E nós temos também um conjunto de corpos, que no caso, o corpos celeste, formando o sistema solar. Então veja, o sistema é um conceito que abrange desde o microscópico até o macroscópico. As galáxias e o próprio universo, que é um sistema também. A cada área da física, nós podemos ter um sistema diferente. Um sistema mecânico, que corresponde à área da mecânica. Nós temos como exemplo um relógio, uma roldana, é um sistema mecânico. Um sistema termodinâmico, uma geladeira, por exemplo, é um sistema termodinâmico. Um sistema elétrico, um motor, também vai ter o seu comportamento peculiar dentro do que se pode chamar de sistema. Essa definição que você acaba de ouvir é uma das definições possíveis do conceito de sistema. Há várias outras também válidas. Vamos ver o que o dicionário Aurélio nos diz sobre isso? Disposição das partes ou dos elementos de um todo, coordenados entre si e que funcionam como estrutura organizada. Conjunto de instituições políticas ou sociais e dos métodos por elas adotados, encarados quer do ponto de vista teórico, quer do de sua aplicação prática. Conjunto de órgãos compostos dos mesmos tecidos e que desempenham funções similares. Como você pode ver, são várias as aplicações possíveis do conceito de sistema, usadas também por diversas áreas do conhecimento. No caso específico, para as ciências sociais, duas ideias nos interessam aqui. Uma delas é a ideia de sistema entendido como um todo, subdividido em partes. Essas partes se comunicam, se relacionam, exercendo influência uma sobre a outra. No caso do estudo das sociedades, a sociedade aqui é entendida também como um grande sistema, dividido em subsistemas. O subsistema político, social, econômico, cultural e assim por diante. Estes subsistemas se comunicam, se relacionam e exercem influência uns sobre os outros, gerando a dinâmica de funcionamento da sociedade. Por exemplo, o governo integra o subsistema político do nosso grande sistema sociedade e tem poder de tomar decisões que influenciam a vida das pessoas e todos os demais subsistemas. Imaginemos, então, que o governo tome uma decisão sobre política econômica. Gerará, então, uma influência que parte do subsistema político para o subsistema econômico e do subsistema econômico e político gerará desdobramento sobre o comportamento da sociedade, das empresas, dos bancos, dos consumidores e assim por diante. Então, os sistemas são interrelacionados, exercem influência uns sobre outros
e dependendo dos acontecimentos que ocorrem numa esfera da sociedade, num dos subsistemas, podem ocorrer como consequência alterações do sistema como um todo. Um dicionário não é um tratado de sociologia. Mesmo assim, ele nos fornece várias categorias que podem ser aplicadas ao estudo das sociedades entendidas como sistemas. Por exemplo, a questão da relação das partes com o todo e do todo com as partes. Assim como acontece com os organismos vivos, quando um órgão do corpo humano adoece ou é retirado, o sistema todo sofre as consequências. Com os sistemas sociais, também. O subsistema econômico, político, social e cultural se interrelacionam e podem também adoecer, exercendo influência sobre o conjunto da sociedade. Embora o conceito de sistema se aplique ao estudo de quaisquer sociedades, os sistemas sociais podem ser diferentes uns dos outros. Imaginemos, então, uma sociedade que tem a sua economia baseada na agricultura. Esta sociedade terá o seu subsistema político, subsistema econômico, social, cultural e assim por diante, tal como uma sociedade baseada na indústria, no seu subsistema econômico, totalmente articulado a partir da produção industrial. Será também uma sociedade articulada entre diferentes subsistemas, mas terá características totalmente diferentes da sociedade de base agrícola. O funcionamento dos sistemas sociais obedecem a regras, um conjunto de normas que estabelece como podem se interrelacionar os seus subsistemas. Este conjunto de normas, de regras, também pode ser entendido como um sistema ou como um subsistema dentro do conjunto de subsistemas que integram as sociedades. Os hábitos, costumes da população que integram essa sociedade também são uma categoria de análise importante para entendermos as sociedades como